Olá, meus amigos, meu nome é Daniel Martins e nesse vídeo eu vou falar a respeito de 3 ferramentas que eu utilizo para avaliar o tempo de carregamento da minha loja virtual. Se você possui um site, se você possui uma loja virtual e não entende ainda o tempo de carregamento que a sua loja ou seu site está tendo junto aos buscadores da internet, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar essas 3 ferramentas e de que forma eu utilizo a fim de corrigir os erros que eu preciso corrigir para melhorar esse meu posicionamento. Eu vou inclusive utilizar a minha própria loja virtual. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e sempre que eu postar novidades aqui, vocês vão estar antenados, vão estar acompanhando o conteúdo que eu vou postar aqui no meu canal. Eu vou para a tela do meu computador e ali eu vou mostrar essas 3 ferramentas e de que forma eu utilizo essas 3 ferramentas para melhorar o meu resultado de tempo de carregamento. Eu já deixei a tela aberta aqui do PageSpeed Insights. Essa vai ser a primeira ferramenta que a gente vai utilizar para analisar o site ou a loja virtual. Se você tiver aí, eu vou deixar inclusive esses links na descrição para que você também possa fazer esse processo de análise. Então, eu vou clicar aqui em analisar para avaliar o tempo de carregamento e aonde que está tendo os problemas, está impactando o tempo de carregamento. Ele está primeiramente avaliando aqui o celular, depois a gente vai avaliar o desktop, o computador. A análise da minha loja virtual aqui na ferramenta PageSpeed Insights já foi finalizada. Eu vou descer aqui só para a gente avaliar qual foi o resultado. E aqui está dizendo o seguinte, que o resultado foi 44, o desempenho foi 44, ou seja, de 0 a 100, o meu desempenho para dispositivo móvel, para celular, está com uma pontuação de 44. Essa pontuação não está boa. Eu preciso efetivamente melhorar com base nessa ferramenta. Ou seja, de 0 a 49, está dizendo que não está muito boa. De 50 a 89, está mediano o resultado do desempenho. E de 90 a 100, o resultado está muito bom, está bem positivo. Tá ok? Sempre se atente para as métricas que eles apontaram para me trazer esse tipo de resultado. Se eu descer aqui, por exemplo, ele vai falar que as métricas são a velocidade, né? A velocidade aqui é o tempo de interação, né? A primeira página ali, enfim, o layout em si. Então, eles dão algumas avaliações para que você possa, algumas prévias de análise, né, de avaliação, para que você possa entender isso e melhorar o seu resultado. E aqui ele fala, ó, reduza o JavaScript não usado, ele coloca, ó, reduza o CSS não usado, né, que pode trazer uma economia de segundos, e eles trazem aqui, ó, os resultados que podem ser melhorados se eu reduzir isso daqui. O JavaScript, o CSS, entre outros itens que você pode avaliar no seu site. Agora, sempre tome muito cuidado quando você for fazer essas correções. É sempre importante você levar em consideração as 3 ferramentas que eu vou te mostrar, porque já aconteceu comigo, por exemplo, no passado, em alguns anos atrás, de eu avaliar, por exemplo, apenas pelo PageSpeed Insight. E quando eu fui avaliando o PageSpeed Insight, eu fui eliminando o que ele estava pedindo para reduzir. Ó, reduz o JavaScript, reduza isso, reduz aquilo. E por fim, o meu site ficou todo quebrado. E aí, eu praticamente tive que refazer, tive um retrabalho, então isso não foi interessante. Então, tome cuidado. Quando você for fazer algum tipo de mudança, algum tipo de correção no seu site, tome cuidado para não prejudicar a estrutura do seu site, tá ok? Por isso que é importante você olhar essas 3 ferramentas que eu vou mostrar para você, que eu já mostrei a primeira, entender quais são os problemas que está causando e aí ir melhorando com base naquilo que não venha prejudicar a estrutura do seu site, não venha quebrar, por exemplo, o seu site. Pode acontecer isso em determinadas páginas, dependendo daquilo que você for reduzir para fins de correção de velocidade. Então, não leve muito alguns aspectos em consideração se for acontecer esse tipo de situação no seu site, por exemplo, se for quebrar. Mas eu vou mostrar uma próxima ferramenta aqui, que é a ferramenta do GTmetrix. Eu vou deixar inclusive no site. Eu já pesquisei, já fiz a pesquisa aqui, tá? Mas eu vou acessar novamente e fazer uma nova pesquisa para você avaliar como que você pode fazer essa pesquisa e também fazer uma análise com base nessa ferramenta. Você viu que eu cliquei ali, coloquei o meu domínio e cliquei ali para analisar. E ele está analisando. É sempre importante você colocar aqui, ó, para São Paulo, o seu servidor local. De repente você esteja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou qualquer outra região do Brasil, você sempre coloca como parâmetro São Paulo, que é a opção que efetivamente vai aparecer ali. E aí ele está fazendo a análise aqui, essa análise demora aí alguns segundinhos, e ele me traz
Aqui, ó, você pode ver que deu uma certa melhorada com a análise anterior, ó. Aqui pelo menos na performance, mas a estrutura ela está bem positiva, está acima de 91. E os segundos, o tempo de carregamento, está dizendo que está em 3 segundos. Então eu preciso ainda melhorar esse tempo de carregamento. Mas deixa eu ver essa última análise que eu fiz agora. Então a estrutura já caiu para 85, certo? E a performance, ela foi para 58. Então e o tempo de carregamento do site foi para 3,3 segundos. Olha que interessante. Então, eu preciso, como eu falei ali no início, eu preciso trabalhar para que o meu e-commerce fique até 2 segundos. Mas se ele não chegar até 2 segundos, abrir em 3,3 segundos, não vejo problema nenhum, desde que isso não comprometa os meus resultados. Beleza? E principalmente, se tiver próximo ali dos 2 segundos, como no meu caso está em 3 segundos, e eu vejo que se eu melhorar um pouco mais, eu diminuir, reduzir alguns recursos no meu site e prejudicar, eu prefiro deixar nos 3 segundos mesmo. Se for para prejudicar o meu site, a estrutura em si, eu prefiro não reduzir. Então, é importante você sempre trabalhar essas questões aqui, ó. Por exemplo, aqui ele já me traz o que eu preciso reduzir. Olha aqui, ele traz, por exemplo, aqui está em vermelho, o que está em mediano, e aqui está em verde, aqui está tudo positivo. Mas aqui, o que está mediano são os itens que você precisa melhorar. E se você avaliar uma ferramenta com a outra, basicamente eles vão dar uma informação diferente da informação da outra ferramenta. Então, por isso que é importante você escolher uma ferramenta, usar essas 3 como parâmetro, mas sempre olhar mais para uma ferramenta. Por exemplo, eu costumo sempre olhar mais para o GTmetrix, que para mim é mais interessante. Em termos de carregamento, ele traz as informações um pouco mais concretas ali para que eu possa efetivamente mudar. E aqui ensina, dá alguns passos de como eu posso melhorar isso. Agora vamos para a próxima ferramenta, que é a ferramenta chamada Pingdown. Eu acho que essa é a pronúncia correta. E o caminho de você usar essa ferramenta é de você selecionar o local que é São Paulo, por exemplo, é a opção que aparece aqui. Então você clica em São Paulo, independente da sua região aqui no Brasil. Se você for fora do Brasil, você utiliza aí a região mais próxima aí da sua cidade ou do seu país. E eu vou utilizar o estado de São Paulo e eu vou clicar no Start Test. Quando eu clico, ele vai pensar, ele está pensando aqui e vai me trazer um resultado logo abaixo. Pronto, a análise já foi concretizada e eu vou descer aqui para avaliar o que me trouxe de resultado. Por isso que eu falo, é importante você sempre avaliar as 3 ferramentas. Se você avaliou, se você pode avaliar aqui, dentro dessa análise que eu coloquei como exemplo, essa ferramenta, ela me trouxe um outro resultado diferente das outras ferramentas. Porém, essa ferramenta ficou muito mais próximo da outra ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês, que é do GTmetrix. Por exemplo, nessa análise recente que eu fiz, o tempo de carregamento ficou em 3,3 segundos. E a estrutura do meu site, da minha loja virtual, ficou em 85%. O desempenho está em 58%, um desempenho mediano, um desempenho que eu preciso, obviamente, melhorar, mas o tempo de carregamento está aqui, 3,3. E aí, quando eu vou para essa ferramenta Pingdown, ela me traz uma performance de 81. E o tempo de carregamento está dizendo que foi avaliado em 1,86 segundos. Ou seja, quando eu avalio a minha estrutura, eu vejo que ela está indo bem, eu faço o teste no meu próprio celular, eu entro numa página anônima no meu celular, também numa página anônima pelo desktop, e eu entendo basicamente que o site está abrindo rápido. Se ele está abrindo rápido e você enxerga que a performance dele nessa ferramenta está, por exemplo, B, no meu caso aqui, 81 na performance, e o tempo de carregamento está nem chegou a 2 segundos, quase 2 segundos, poxa, interessantíssimo. E na outra ferramenta, deixa eu voltar aqui, o tempo de carregamento está dizendo que está em 3,3. A ferramenta que eu mostrei agora, essa daqui, está em quase 2 segundos de carregamento, e essa outra ferramenta está me trazendo um carregamento de 3 segundos, para mim está interessante. Quando eu olho para o PageSpeed Insight, ele me traz aqui um tempo de carregamento de 11 segundos, entendeu? 11 segundos. Depois traz aqui, 6 segundos, eles fazem alguns cálculos aqui, né? O tempo aqui também, em termos de segundo, 3,2. Então, existe aqui alguma média que vai me levar a um resultado não muito
positivo, né? Tanto que o desempenho ficou em 44. Porém, quando eu usei essas outras duas ferramentas, eu cheguei a um número em que me satisfez, fez eu entender que realmente o meu resultado está perto desse número, porque eu fiz o teste na aba anônima no desktop e também pelo mobile, pelo celular. E eu percebi que realmente o meu site está abrindo rápido. Então, é importante, tome muito cuidado ao ao remover qualquer tipo de recurso do seu site para não prejudicar ele. Você pode melhorar a questão das fotos, diminuir o tamanho das fotos, as imagens, né? Isso conta muito para o desempenho do seu site. Você que trabalha com WordPress, tome muito cuidado com o número de plugins que você coloca também no seu site ou na sua loja virtual. Tente diminuir ao máximo o número de plugins para que o seu site ou a sua loja virtual não fique pesado. E o que também me ajuda nesse desempenho é também porque eu trabalho numa hospedagem VPS. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre hospedagem VPS, menciona aqui no vídeo, no comentário, para que eu possa, quem sabe, produzir vídeos a respeito de hospedagem, de VPS e também de compartilhar. Bom, gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Um grande abraço e até mais.